a todos, esse vídeo dá continuação ao tema Genética de Populações. Nele, a gente vai ver como usar o Excel para fazer cálculos de frequências genotípicas e alélicas. O material suplementar relacionado a esse vídeo já se encontra no Google Drive. Vá no Moodle da UFAC e acesse o material de apoio. Vamos usar o Excel para rever os conceitos de frequência genotípica observada e esperada. A esperada, então, vai envolver o teorema de Hardy-Weinberg e calcular também as frequências alélicas. E vamos fazer a comparação entre o que a gente observou e o que a gente esperava de acordo com o teorema de Hardy-Weinberg. A comparação vai ser feita usando um teste de Q². Então, eu vou começar com uma população de 1000 indivíduos. Vou considerar um loco com 2 alelos. E nessa situação eu vou ter 3 genótipos. Tá aí os 3 genótipos. Então, genótipos. Eu vou colocar o número de indivíduos em cada um deles. Aqui a gente já mostrou, esses números são arbitrários, 200, 500, o que falta para 1000, 300. Qual é a frequência genotípica observada? Aqui vai ser esse valor dividido por 1000. O heterozigoto é esse valor dividido por 1000, 300 dividido por 1000. Então ali eu tenho as frequências observadas na minha população, dos 3 genótipos. Então as frequências alélicas. Temos 2 alelos, A grande e A pequeno. Qual é a frequência de A grande? Vai ser, então, a frequência do alelo A grande é a frequência dos homozigotos para A grande mais a metade da frequência dos heterozigotos. Tá ali. A frequência do alelo A pequeno vai ser 1 menos a frequência do alelo A grande. Feito isso, eu posso calcular a minha frequência genotípica esperada. Feito isso, eu posso calcular a minha frequência genotípica esperada. A frequência genotípica esperada é dada pelo teorema de Hardy-Weinberg. A grande vai aparecer na população com uma frequência de P ao quadrado. O heterozigoto deve aparecer com uma frequência de 2pq e o outro homozigoto com uma frequência de q ao quadrado. Quanto que dá isso? Para eu calcular as frequências esperadas, eu preciso das frequências alélicas observadas. Então o alelo A grande passa a ser P e o alelo A pequeno, Q. A frequência esperada de A grande é P ao quadrado. E P ao quadrado é 0,45 vezes 0,45. A frequência esperada do heterozigoto é 2 vezes P, 2 vezes P vezes Q. E a frequência do outro homozigoto, o homozigoto A pequeno, é Q ao quadrado. Então vai ser Q vezes Q. Essa é a frequência esperada na forma decimal. Quantos indivíduos eu esperava em cada uma dessas categorias? É só fazer 1000 vezes a frequência esperada. Faço 1000 vezes a frequência esperada de heterozigotos.
Então, eu esperava 495 heterozigotos e observei 500. Eu esperava 202 homozigotos a grande, observei 200. O homozigoto a pequeno, 1000 vezes a frequência esperada. Esperava 302, observei 300. Será que o loco que eu estou estudando está no equilíbrio de Hardy-Weinberg? Para responder essa pergunta, eu vou fazer o teste Q quadrado. E lembrando que o Excel só me fornece o valor de P de Q quadrado. E, refrescando a memória, se o valor de P está perto de 1, é indicativo que o que eu observei é muito parecido com o que eu esperava. Quanto mais próximo de zero tiver o valor de P, as diferenças entre observado e esperado devem ser bem grandes. Então vamos inserir aqui uma fórmula. Inserir função, teste Q quadrado já está aqui. O Excel não trabalha com valores decimais para fazer esse cálculo. Então eu preciso colocar o número de indivíduos. O valor real é o observado, está aqui. O valor esperado foi o calculado. Um P de 0,95. Quer dizer que as diferenças não são significativas. O que eu observei está de acordo com aquilo que eu esperava. Uma coisa que os estudantes normalmente fazem é o seguinte: eles calculam as frequências esperadas, somam o valor, se o cálculo foi feito corretamente, sempre vai dar 1. Deu 1, o camarada responde: o loco estudado está no equilíbrio de Hardy-Weinberg. Não tem como eu responder se está dentro ou fora do equilíbrio, havendo diferença entre valores, se eu não fizer o teste Q quadrado. Aquele 1 representa simplesmente o todo. Eu somo as frequências relativas, eu tenho o todo. É como se eu tivesse uma pizza dividida por 4, cada pedaço corresponde a 0,25, um quarto dela. Para ter a pizza toda, eu preciso juntar as 4 partes de novo. Só para fazer uma brincadeira, vamos supor que a gente observou os 200, os 500 e os 300, mas a gente esperava 250, 500, 250. O meu valor de P nesse momento está próximo de zero. Isso é indicativo do que o observado não é igual ao esperado. Então, meu modelo matemático não é adequado para explicar os dados que eu tenho. O que eu posso usar para explicar? Aí tem aquela história de seleção, mutação, migração. Você pode lançar a mão de vários artifícios, menos justificar a inexistência de equilíbrio de Hardy-Weinberg usando, por exemplo, mutação. Mutação, nesse momento, está fora de cogitação, certo? Essa planilha vai estar disponível para download. Vocês podem baixar e brincar com os números à vontade. Vamos montar um gráfico com os valores de frequência genotípica esperada e observada para facilitar a nossa comparação. Então vamos pegar esses valores que a gente tem, só vou inserir um gráfico rápido, um gráfico de barras. Então quando você olha para o gráfico, você de imediato percebe que o que você esperava é o que está em laranja. Em comparação com aquilo que você observou, as diferenças são muito pequenas. E o valor de P do Q quadrado confirma isso. Vamos voltar a fazer aquela brincadeira com a alteração dos números. E quando eu faço isso, o valor de P fica próximo a zero e as diferenças começam a aparecer. O que é que de fato está diferente aí? Eu observei menos homozigoto A grande do que eu esperava e eu observei mais homozigoto A pequeno do que eu esperava. Você pode ver isso graficamente, ajuda muito. A gente vai calcular a gente vai fazer esse mesmo tipo de cálculo usando um programa estatístico. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu fico por aqui, até mais.